Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui no dia 21 de agosto de 2024, data do aniversário da nossa paixão, o Clube de Regatas Vasco da Gama. 126 anos de uma linda história de grandes conquistas, grandes ídolos e de uma história que não vai parar de ser escrita. Deixe seu like, comenta, compartilha, já quero ler aqui o seu jogo inesquecível, o seu grande ídolo, o momento, enfim, o que faz você ser Vasco da Gama. Hoje terá uma linda festa na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Lá estarei como convidado do Vasco da Gama. Vou levar meu filho, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Vou falar sobre preparação para o jogo com o Atlético Paranaense, adversário nosso também na Copa do Brasil, negociação com o zagueiro Maurício Lemos, por que ela não está andando. E antes eu quero falar o seguinte, ontem durante o sorteio, após o sorteio, rolou a entrevista coletiva do Pedrinho e nós ficamos ali com ele um tempão e eu, inclusive, fiquei mais tempo depois da entrevista ali, fazendo sozinho até no finalzinho. E ele falou exatamente isso que eu vou mostrar para vocês aqui na tela, sobre a proposta que eu disse ter acontecido um encontro de apresentação do Fundo Soberano Árabe. Quando perguntado sobre a proposta, ele disse isso e eu vou voltar no vídeo para explicar para vocês porque eu trouxe aquele vídeo na última sexta-feira. Acompanhe e vamos juntos até o final do vídeo. Do Fundo Árabe é mentira, né? Não existe nada com o Fundo Árabe. Existem alguns interessados de uma forma ainda muito superficial, que a gente estuda, conversa, mas é muito longe de ser concreto. Mas como eu falei, a minha preocupação maior é ser responsável com os compromissos que eu tenho que honrar, que esse foi o meu objetivo, renegociando e repactuando dívidas deixadas pela 777, não só com os atletas, mas com os empresários. Hoje a gente tem uma dívida deixada pelo antigo sócio de mais de 170 milhões. Então, assim, é muita responsabilidade que eu tenho na minha mão e eu vou fazer de tudo para honrar o que eu tenho que honrar, principalmente com os funcionários. Equilibrando ou diminuindo essa situação, a gente já tem uma estrutura melhor até para negociar com um possível investidor. Pedrinho, só tirar uma dúvida, porque fui eu que trouxe a notícia do Fundo Árabe, você falou assim, é mentira. Não, zero problema, Pedrinho. Mas é importante a gente até aproveitar essa oportunidade. Em nenhum momento vocês foram procurados, porque a informação que eu tive é que teve uma procura e houve uma conversa. Se alguém foi procurado no meu grupo, não me avisaram, me deram um balão. Não, beleza, então não houve procura a você de ninguém ligado ao Fundo Árabe? Fundo Árabe não. A gente tem até a possibilidade de ir em busca disso, né? Até o que me disseram em relação ao do Felipe. A gente tem até em busca disso, de levar uma estrutura através do Felipe, mas isso não foi iniciado e, assim, é lógico que eu tenho uma gestão por trás que tem autonomia para ir em busca disso, né? Às vezes isso pode ter acontecido de uma forma muito inicial e ter vazado. Eu acredito que não, por isso que eu falei assim, até a mim não chegou nada, entendeu, Fábio? E eu não sabia que tinha sido você, mas só falar. Foi bom a gente exatamente estar aqui para a gente poder tirar essa dúvida. Mas você tem um prazo para isso? Porque tem um processo parado na justiça e você tem uma finança aí te estrangulando. Tem vários embróliozinhos que cada vez vão surgindo mais com a questão da ICAP, com a 777. Então, assim, muita coisa pode acontecer ainda, né? Assim, tem muita coisa surgindo de novo, infelizmente, de uma forma ruim. Para deixar claro, assim, é lógico que eu queria que o sócio antigo tivesse dado certo e que o Vasco estivesse voando financeiramente. As pessoas têm a sensação errada que eu entrei e tirei a 777. Não, eu não tirei a 777. A 77, ela faliu, ela descumpriu de várias coisas, de vários aspectos contratuais e ela faliu. E a minha intervenção foi antes do Vasco quebrar. Então, assim, as pessoas têm a sensação que agora que você tirou é tudo contigo. Não, eu não tirei, eu intervi para justamente o Vasco não quebrar. Agora, obviamente, a responsabilidade é minha daqui para frente. Mas o que as pessoas têm que entender é que eu não tirei para tomar conta. Eu fui proteger o Vasco. E eu encontro um cenário totalmente diferente do que foi falado para mim antes mesmo do balanço da SAF, tá? Não do balanço da associativa, não. Que era um cenário que tinha um caixa de 100 milhões e, pelo contrário, a gente tem uma dívida
de praticamente 170 milhões. Mas pode responsabilizar ex-dirigentes pelo que está acontecendo? Eu acho que os gestores, eles têm que prestarem conta, eles têm que prestar conta. Todos eles. Porque isso não consta no estatuto, né? Mas eles têm que prestar conta. Da SAF, eu acho que o da SAF e o do associativo. Quem era do associativo? A gente tem os nomes, pô. Luiz Melo, Adriano, presidente. Eles têm que prestar conta, pô. Mas quem cobra isso? Você, como presidente? O jurídico vai avaliar com todo o respaldo, obviamente, para poder ver o que é melhor para o Vasco. Bom, alguns pontos a destacar. Quando ele diz mentira, não tem nenhuma negociação, e aí depois ele fala, bom, não chegou até mim, a não ser que alguém do grupo esteja me bypassando. Vale lembrar que o Edmundo, que tem o Mundo Ed, que é da chapa Sempre Vasco, do próprio presidente Pedrinho, falou também no canal dele sobre esse encontro. Em nenhum momento aqui no canal, e o vídeo está no ar e não vai sair do ar, eu disse que estava fechando, que era uma negociação avançada, que houve um contato. O presidente Pedrinho disse que não. Então, a minha fonte não deu a informação correta, porque eu tenho que acreditar mais no Pedrinho do que na minha fonte. Apesar de ontem à noite a própria fonte ter me ligado e dito, não, rolou sim um papo com a EICAP, que tem os 31% da ação e quer repassar para esse fundo soberano. Falei, cara, mas o presidente Pedrinho disse que é mentira. Ele falou, então pode não ter chegado até ele. Cara, fato é, eu não trago informações para enganar você, torcedor. E trago mais esse detalhe, que a EICAP sim foi procurada pelo Fundo Soberano. Cara, vamos ver o que vem por aí, porque o Vasco tem pressa. Vocês viram no final, nessa fala exclusiva, que ele diz que vai responsabilizar os ex-dirigentes. E se ele tem provas que eles lesaram o clube, acho que todo clube deveria fazer isso. Lesaram a SAF, toda empresa tem que buscar os seus prejuízos e responsabilizar quem os cometeu. Briga pra frente. Bom, dito isso, peço desculpas a você se você achou em algum... Pô, Fábio, não enganei ninguém, não enganei. Tenho 25 anos de carreira, com uma carreira limpa, né? Errar e acertar vai fazer parte do jogo. Agora, eu não errei. A fonte me deu, inclusive, essa informação. Mas, enfim, vamos embora, vamos tocar o barco. Eu sei que alguns vão começar a criar conteúdo, mas esses aí, tô nem aí para eles. Bom, deixa eu falar uma informação. Ontem, batendo papo com os dirigentes do Vasco, que lá estavam no sorteio da CBF, da Copa do Brasil. Vasco pega o Atlético Paranaense segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. Coutinho volta, já fica à disposição do Rafael Paiva, a não ser que aconteça algo durante a semana, mas tudo programado para. O Léo pode ser barrado para esse jogo, até porque ele é em casa. Na quinta-feira, a CBF deve confirmar hoje, o Vasco pega o próprio Atlético Paranaense, aí já pela Copa do Brasil, na fase quartas de final, e depois a volta dia 12, deve ser essa data também confirmada pela CBF, 12 de setembro, depois da data FIFA, o jogo da volta na Liga Arena, que é a Arena da Baixada. Detalhe, o Vasco está na expectativa do Piton ser convocado pelo técnico Dorival Júnior na próxima sexta-feira para 2 jogos das eliminatórias. Se isso acontecer, o Piton teria pouco tempo para voltar da seleção, porque o jogo é dia 10, segundo, e se jogar dia 12, seriam 2 dias. O Vasco teria que pedir uma autorização à CBF para que ele cumprisse menos de 66 horas e pudesse entrar em campo com um laudo médico, enfim, tudo isso. Em relação a reforço, o próprio Pedrinho falou nessa entrevista coletiva, Maurício Lemos estava negociando, parou e vou explicar por quê. Maurício Lemos não respondeu até agora a proposta do Vasco, o próprio Pedrinho falou isso, mas o que é pior, torcedor, ele só quer sair do Atlético Mineiro recebendo o contrato que ele tem em vigência, ou seja, o Atlético tem contrato com ele até 2025. E ele falou, eu saio, mas o Atlético me paga tudo. O Atlético vai pagar um jogador que quer ir embora? Não faz sentido. Entre Vasco e Atlético, a negociação caminhou tranquilamente em 2 modelos, empréstimo com opção de compra ou, definitivo, vem para o Vasco da Gama com uma compensação financeira. Duas opções. Mas o Maurício quer receber o contrato todo e fazer um com o Vasco. Aí o Atlético não aceitou. Então a negociação está parada e, pelo que percebi, não vai caminhar. Pelo que percebi. Porque isso irritou os dirigentes do Vasco. Essa exigência demonstrando que não quer sair, porque o São Paulo tinha procurado depois do Vasco, ele também negociou e não saiu. Então, não me parece que está muito disposto a sair do Galo, vai ficar lá e não vai ser utilizado pelo Milito, que já avisou isso ao próprio jogador. Jean Menezes é aguardado no Rio de Janeiro hoje, mais um reforço, vai fazer exames, assinar contrato
com duração de 2 anos. Confesso que eu não conheço. Não vou fazer nenhum juízo de valor, porque eu não conheço. O Vasco segue no mercado com as suas dificuldades financeiras para buscar os reforços. Ponto. Dito isso, vamos fechar o vídeo lá em cima, relembrando grandes momentos. Por que você é Vasco da Gama? Eu perguntei isso aqui. Quero ler a sua mensagem. Eu sou Vasco porque o meu avô, Rubens da Costa Azevedo, que foi quem me criou, perdi meu pai aos 2 anos de idade, ele me fez Vasco da Gama. Aos 5 anos de idade já começa a ter aquela lembrança. A minha primeira grande lembrança com 7 anos, no título que o Vasco disputou com o Fluminense, a final do Brasileiro 84. Lembro muito bem, ouvindo pelo rádio. 87 já no estádio, 88 e por aí vai, o tricampeonato, 92, 93, 94, o Brasileiro 97, o Brasileiro de 89 vendo pela televisão, a final em São Paulo. Enfim, time que eu tenho uma grande lembrança, Cássio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho, né? Começou com Dunga, depois Henrique, Luiz Carlos, Giovani, Tita, Mauricinho, Roberto, Romário, enfim, grandes jogadores no bicampeonato com Vivinho, Bismarck, enfim, grandes jogadores, William, Sorato mais à frente, depois Bebeto em 89. Essas gerações me fizeram ser Vasco. Depois a geração da década de 90 com Carlos Germano, Edmundo. Cara, grandes times. Vi grandes times no início do século também, no final do século, de 97 a 2000, nas conquistas de Brasileiro, Libertadores, Rio-São Paulo, João Avelange, Mercosul. A maior virada que eu tenho, histórica que eu tenho do futebol mundial é a do Vasco, contra o Palmeiras, está aqui eternizada nesse quadro. Roberto Dinamite, o maior ídolo que eu tenho dentro de campo, foi ele que fez ser Vasco da Gama. Depois Romário, depois Edmundo, Bebeto, né? Bebeto e Edmundo na sequência. Luizão, Donizete, Felipe, Carlos Germano, Acácio, Giovani. Grandes craques e grandes clássicos nós fizemos. Eram grandes jogos. Ser Vasco é muito mais do que apenas torcer para um time. É torcer por ideais, por valores, algo que você não consegue mensurar. Você não consegue pegar. É intangível. Não fica na sua mão, fica no seu coração. O nome do canal, Fanático Vascaíno, talvez exemplifique tão bem o que nós somos. Fanáticos vascaínos. Apaixonados que não viramos as costas, não abandonamos o clube, estamos sempre lá ao lado do Vasco da Gama. A nossa paixão. Celebre, comemore, vista a camisa do Vasco, hoje e sempre, porque ser Vasco da Gama é muito mais do que torcer apenas por um time. O Vasco é para quem acredita e nós acreditamos muito e vamos celebrar hoje e sempre. Ao seu lado, torcedor, um grande abraço, parabéns a você, parabéns a nós e obrigado aos nossos ídolos, aos grandes jogadores que brilharam com a camisa do Vasco, ao presidente Pedrinho, que brilhou com a camisa do Vasco, aos eternos ídolos que por onde estejam, dentro, fora de campo, no céu, na terra, eles fizeram a história e nos trouxeram até aqui. Que os próximos capítulos sejam também de glória. Muito obrigado, professor Antônio Lopes, o maior vencedor da história do Vasco da Gama também, Luizinho Quintanilha, enfim, não posso esquecer nomes aqui porque cometerei erros. A todos os vascaínos, sintam-se abraçados. O Vasco é para quem acredita. Um grande abraço e até mais tarde. Hoje tem na conta KTO especial. Vamos zoar o Rei, porque eles não vão passar pelo Bahia, nós vamos pelo Furacão. Um grande abraço e até mais tarde.